E aí ele me convidou pra fazer uma capa com a Juliana Paz. Pô, foi legal, cara. Foi meu primeiro videoclipe de todos, assim. Só que eu me apaixonei também por moda, na verdade. Começou a ser uma parada que eu comecei a entender como um lugar de mais liberdade criativa até, assim, sabe? Eu vivo sem meus amigos e minha família, eu acho. Trabalhar com as pessoas que eu admiro, eu acho. Com as pessoas que sempre foram escola pra mim, que sempre me inspiraram pra fazer algum projeto. Um dia tá meio que numa relação horizontal com elas, assim. Eu comecei fotografando shows na minha cidade natal, em Uberlândia. Eu fazia cobertura da cena hardcore, assim, cena punk hardcore de lá. E comecei trabalhando numa casa de shows independente, assim, tipo, toda semana eu ia lá, ganhava em cerveja, e aí fui aprendendo a fotografar meio que nessa atmosfera, assim, de noite e tal. E aí foi evoluindo. Pô, foi legal, cara. Foi meu primeiro videoclipe de todos, assim, e foi um convite muito legal dela, assim, porque ela é do Maranhão, mas ela cresceu em Uberlândia, então a gente se batia de lá já. Eu lembro das primeiras vezes que ela se apresentava nas boates de lá, assim, e eu tava lá fotografando, então a gente já tinha uma relação, assim, inicial. E aí essa era a música que eu mais gostava do disco, do Vai Passar Mal, o disco dela. E eu falava sempre, essa música eu gosto, tem uma parada mais solar, lembra um pouco dancehall, um pouco dubzinho, assim, dentro do que ela faz, assim, que eu acho maneiro, então, e sempre ficava meio que namorando essa música. Aí um dia ela convidou, assim, a gente foi amadurecendo a ideia. E aí eu pensei numa história que fosse também bem solar, que carregasse bastante da energia dela, assim, da felicidade, uma parada brasileira pra caralho também, assim. Acho que não tinha como ser diferente. E aí a gente começou a cogitar a ideia de ter o Diplo, assim, porque o Diplo ele produziu boas partes daquele disco, mas essa música especialmente ele tem um feat, assim. E aí a gente começou a brisar se seria possível, assim, e deu sorte dele estar fazendo uma apresentação na Argentina. E aí meio perto da gravação, assim, aí a gente conseguiu arrastar ele pro Rio, onde a gente gravou o clipe. E foi foda, assim, cara. Foi uma experiência foda. Ele, particularmente, tem um pouco de trabalho, que ele chegou muito atrasado. Então, a gente já tava meio assim, caraca, esse cara vai colar, não vai, assim. Mas ele chegou, tomou umas caipirinhas e gravou, foi isso. Cara, a fotografia, pra mim, significa uma ferramenta não só de transformação, mas de autoconhecimento, assim. Eu acho que eu me conheço melhor através dela, assim, porque ela me faz me aproximar de pessoas e me faz mergulhar em projetos, emergir em projetos que me fazem me conhecer melhor, assim, sabe? Eu acho que ela é uma ponte para eu conhecer mais pessoas que me ajudam a me conhecer melhor, assim. Então, eu sempre acho que é uma parada mais de troca do que unilateral, assim, do que só tô aprendendo aqui desse lado, sabe? Acho que as pessoas com quem eu trabalho me ensinam pra caralho também, assim. Então, acho que ela é uma ferramenta de construção para a comunidade que eu tô atuando, assim, mas também de autoconhecimento pra mim, eu acho. Meu primeiro contato com o Trevo foi pela Camila de Alexandre, que eu me lembre, que é uma amiga lá de São Paulo, irmã, assim, sempre tá comigo em vários corres, assim, a gente tá sempre junto. E ela falou do Trevo há muito tempo, assim, ela me mostrou o Nada de Novo Sob o Sol, logo em 2019, assim, eu acho, no comecinho. E falava um pouco do underismo, falava do Trevo e tudo, falava do underismo como um todo, na verdade, ela sempre teve maior respeito e admiração, assim, pelo grupo. Mas, especialmente do Trevo, ela falava um pouco mais, assim, e me pegou um pouco mais do que eu ouvi dele, o disco especialmente. E ela sempre me falava, a gente sempre trocava ideia, eu falei com o Trevo lá atrás, assim, num momento específico, assim, a gente trocou uma ideia rápida. Mas foi por ela, assim, ela que me apresentou e a partir de então eu comecei a observar um pouco melhor do que ele fazia, assim, as paradas que ele lançava e aí aos poucos a gente foi entendendo qual é o melhor momento para trabalhar, assim, quando ele estava em São Paulo mais fixamente, assim, a gente entendeu que era esse momento. Mas foi por ela e foi pela Camila de Alexandre e pelo Nada de Novo Sob o Sol, vamos dizer, né? Foi as duas coisas ali que me fizeram olhar para ele com mais atenção, assim. O filme Água de Flor é um produto da residência artística que eu tô fazendo, assim, desde novembro do ano passado. Eu fundei essa residência artística lá em São Paulo, no espaço que eu tô morando, assim, que
é para fomentar o trabalho de novos artistas brasileiros, assim, pessoas que ainda estão entendendo o seu lugar nesse mercado de arte, arte, música, audiovisual. Na verdade, qualquer modalidade artística criativa, assim, eu não gosto de me prender a nada, assim, nem a música, nem a moda, nem nada. Então são novos artistas que estão tentando se encontrar, assim, tentando se relacionar com o mercado também, tentando fazer com que o trabalho deles seja fonte de vida mesmo, assim, né, de manutenção da vida, assim. E começamos em novembro do ano passado com um artista do Rio, o Juice, que ele desenvolveu uma coleção inteira e depois desenvolveu uma publicação impressa, assim, então foi a primeira experiência da residência. E aí, logo em maio, quando ele já tinha feito, depois de um mês, assim, tinha feito o trabalho, eu pensei quem seria o próximo, e fiquei pensando, matutando e tal, e aí eu pensei que o Trevo poderia ser uma boa, então foi isso, a gente começou tá, agora falando sobre o filme. Aí durante a residência, quando o Trevo entrou, a gente não sabia o que ia ser, na verdade, assim, a ideia não é propor pro artista nada, na verdade, a não ser um espaço de tempo que ele possa criar o que ele quiser, com ferramentas para isso, com tempo para isso. Acho que o tempo é mais importante, né? Você tá 3 meses, ou 2, ou 1, né? Depende. Cada artista acho que vai levar o tempo dele, assim. Mas tá um tempo específico para criar, ter as ferramentas e conseguir trabalhar nisso de forma dedicada, não ficar preocupado com outro trabalho, com outra parada, tá ali imerso nisso, assim. E aí, com o Trevo a gente tinha uma ideia de lançar um EP, mas aí a parada foi crescendo, a gente viu um potencial visual muito forte, assim, nas músicas que ele tava criando. O moleque é bizarro, assim, ele acordava com uma letra, assim, acordava com uma ideia, então a gente viu uma possibilidade de fazer um curtinho, assim, um short film, né? E aí a gente, assim que a gente vislumbrou isso, a gente começou a trabalhar nas paradas paralelamente, assim, nas 5 faixas do EP e nos 5 capítulos do filme. E aí as paradas foram conversando tipo de uma forma mútua, assim, a gente pensava na música, ele já tinha uma ideia visual pro filme, aí eu só tentava elevar aquela ideia de alguma forma, fotograficamente, assim, tentar fazer com que ela ficasse ainda mais brilhante, ainda mais impactante para as pessoas que assistissem, assim. Então foi um trabalho de colaboração, mas veio muito da cabeça dele no final. Ah, sim. O Fenda é essa residência artística, assim, esse espaço que eu tenho para fomentar o trabalho de novos artistas brasileiros, do Brasil inteiro. A ideia é sempre ter esse espaço que ele possa criar e possa gerir ideias e semear ideias, assim, para as paradas acontecerem. É um projeto que eu separo de todas as coisas que eu faço com marcas ou com outros artistas, assim, tento não misturar as duas coisas. E a ideia é essa, que a artista passe um tempo lá específico para criar alguma coisa e apresente um produto no final. Esse produto ele pode ser multidisciplinar, assim, pode ser um EP, pode ser um filme, pode ser as duas coisas, como foi o caso do Trevo, pode ser uma coleção de roupas, pode ser um quadro, uma pintura, enfim. A gente não tem esse direcionamento artístico, mas é essa residência artística para artistas brasileiros no geral, assim. Como uma pessoa que tá ficando cada dia mais velho, como todo mundo, né? Eu tenho 30 anos hoje, assim, enfim, né? A tendência é essa, ficar mais velho. Eu acho que a minha mensagem é se manter curioso, assim, se manter atento e curioso, que eu acho que isso que deixa as pessoas motivadas pra vida, assim, e provocando a existência, assim, né? Provocando o que tá acontecendo, se mantendo crítico, assim. Cara, eu acho que talvez ter menos pressa, respeitar o tempo das coisas, entender que cada parada, cada fase do processo tem o seu tempo específico para acontecer. Eu acho que a pressa é realmente inimiga do acabamento, da perfeição, do cuidado. Então, às vezes, é isso, assim, pensar um pouco melhor antes de colocar várias coisas pro mundo, assim, eu acho que... E contra essa maré do imediatismo, assim, eu acho. Saudade do meu pai, assim, que eu perdi muito cedo, aos 4 anos de idade, e conhecendo muitas pessoas e me aproximando de muitas pessoas, assim, por causa do meu trabalho, por causa de um espírito meio inquieto, assim, que eu tenho de conhecer gente nova. Eu acho que é uma figura muito presente na vida de muitas pessoas, assim, e na minha não foi tanto, assim. Eu acho que sempre que alguém fala de saudade, assim, eu penso nele, assim, um pouco. Caraca, essa é foda. Tenho muitos, cara. Pode ser mais de um? Pode ser mais de um? Tenho muitos, assim. No cinema, eu gosto de um cara chamado Abbas Kiarostami, que é um diretor iraniano, assim, que consegue fazer uns filmes uns filmes muito humanos, assim, uns filmes que falam sobre valores humanos no geral, mas com uma ótica do estilo de vida dele na Pérsia, assim, sei lá, tipo, uma parada muito inocente, muito pura e muito sábia, assim. Acho ele foda. Cara, eu não posso negar que eu piro no Kanye West, assim. Acho um cara
confuso pelo próprio impulso criativo dele, assim, né? Confuso e a palavra, na verdade, não é nem confuso, é controverso. Controverso pelo próprio espírito compulsivo dele, de ser muito transparente, às vezes, com as paradas, assim. Mas eu acho que a visão que ele tem a visão multidisciplinar, assim, de ligar moda, música, arte contemporânea, tipo assim, inegável. E eu acho também que ele é um cara que faz coisas que a gente vai entender muito lá na frente, assim. Um cara realmente avançado no sentido estético, no sentido de missão, assim. E também há um outro ídolo também, eu acho, de fotografia, né, falando que é a parada que eu faço mais, eu gosto muito de uma fotógrafa holandesa que chama Viviane Sassen, assim, que é foda, que trabalha uma parada, tem uma fotografia de pessoas, uma fotografia de retratos muito subjetiva, assim, muito poética. Cara, tem uma foto minha que eu tirei muito despretensiosamente no Carnaval no Rio, em 2017, acho que foi 2017, eu tava passando um carnaval lá. Eu não sou muito de bloquinho, assim, mas esse dia eu fui pegar uma praia e ia pro bloquinho depois, então eu levei uma câmera menor, não levei nenhum equipamento maior e tal, e sempre tô com uma câmera tiracola, assim, mesmo que seja pequena. E levei uma Polaroid, assim, pequenininha que eu tinha, e eu estava olhando pro mar, assim, uma hora, tava bem cheia a praia, coisa de carnaval, e aí passou 3 moleques correndo, assim, numa onda, e os 3 tinham cabelo colorido. Tava um dia lindo, assim, e acho que tinha um cabelo vermelho, o outro tinha um cabelo meio descolorido, assim, e crianças, assim, e eu achei que ficou foda. Era uma cena foda, assim, de liberdade, de alegria e de estilo, de alguma forma, assim, que eu gostei muito. Então, essa foto depois eu coloquei numa exposição em Nova York também, assim, eu acho uma foto que fica muito na minha cabeça quando eu lembro de um momento meio inesquecível, assim. Cara, eu acho que foi é muito orgânico, assim, como aconteceu, de verdade, assim, por mais que eu sempre soubesse, não sempre soubesse, mas sempre tivesse uma vontade, uma intenção, assim, onde eu queria chegar, onde eu queria alcançar, assim, sempre foi uma coisa levando a outra, assim, né? Eu comecei fotografando shows, como eu falei, aí trabalhando nessa casa de festas, assim, esse foi meu primeiro emprego, vamos dizer assim. Eu fazia um estágio num outro lugar, assim, em Berlândia, mas esse foi meu primeiro emprego que tinha alguma associação com arte mesmo, assim, com fotografia e tudo, que foi esse lugar onde eu fotografava todos os shows, toda semana, uma casa de shows que eu tinha essa missão, assim, né, tinha esse trabalho. E foi muito foda porque eu comecei a conhecer muita gente do Brasil inteiro, né, porque era uma casa de shows de bandas independentes, que não tinham gravadoras nem nada, então era a galera circulando, assim, tinha banda do Acre, banda do Tocantins, banda do Goiás, muito centro-oeste ali no geral, banda de Minas, do Rio de Janeiro também, São Paulo, e a galera de Cuiabá também, era foda, assim, foi um lugar muito efervescente, assim, pra mim. Então eu fui fotografando lá, essas bandas gostavam das fotos de shows, pediam pra publicar nos álbuns de Orkut na época, assim, nas redes sociais da época, assim. Aí, às vezes, algumas bandas que gostavam mais pediam pra fazer as fotos promocionais, os retratos, capa de disco e tal, e aí fui começando a entender a minha fotografia fora de evento, né? Porque eu comecei a fotografar em evento, que é onde você lida com o que tá acontecendo, você não tem muita direção, muito controle, né? Do que tá acontecendo, você tem que estar só com o olhar atento. E comecei a entender um outro caminho para fotografia, que seria para começar a imaginar cenas mesmo como composição, assim, né? Quando você fotografa fora de evento, você começar a entender, né, o que você está querendo fazer mesmo, como você está querendo imaginar a luz, a pessoa, o cenário, assim. Então foi esse meio que uma evolução inicial, assim, começar a entender meu trabalho fora dos palcos, assim, né? Fora de show, de festivais, como é que ele acontecia na rua também, assim, em outros lugares. E essa rede de contatos que eu comecei a trilhar, assim, com shows, foi muito importante porque foi me abrindo um pouco a visão pro Brasil mesmo, assim, como um cara que cresceu no interior de Minas, assim, foi começando a entender o quanto o Brasil era grande, diverso e foda, assim, sabe? Quanto potencial musical, criativo, artístico tinham todos os outros estados, assim, isso começou a me dar uma vontade, um gás pra sair da cidade, pra sair de Berlândia um pouco. E aí eu comecei a trabalhar... Logo que eu comecei a trabalhar comecei a ter esse impulso para sair da cidade, eu comecei a trabalhar com uma galera de moda de Berlândia, assim, pessoas que tinham lojas, algumas blogueiras de lá também de Berlândia. Eu fui começando a entender também esse outro universo que era mais rentável, dava mais grana do que shows, assim. Então fui começando a também ir para esse caminho mais como uma forma de manutenção, assim, né, da minha autonomia, assim, né, estabilidade financeira, não estabilidade, mas enfim, tentar depender menos dos pais e tudo, assim.
E aí comecei a colocar até mais dinheiro em casa e tudo, comecei a entender que eu poderia ir para esse lugar como um lugar mais de dinheiro mesmo, assim, né? Conseguir ter uma carreira profissional de mais sucesso nesse sentido. Só que eu me apaixonei também por moda, na verdade. Começou a ser uma parada que eu comecei a entender como um lugar de mais liberdade criativa até, assim, sabe? É um lugar um pouco mais permissivo. Tipo, você pode... É um pouco mais permitido ousar mais, ainda que seja um lugar conservador, um mercado conservador em algumas situações. Esteticamente, assim, te permite criar um pouco mais, as inovações, a ousadia é um pouco mais aceita, talvez, você é um pouco mais ouvido em alguns momentos. Então, achei legal, assim, começar a enviesar meu trabalho por esse lado também. E aí eu estudava jornalismo, fiz jornalismo lá em Uberlândia e uma hora eu comecei a entender que eu não queria só escrever, só cobrir shows, assim, eu queria realmente tentar ilustrar os textos, assim, sabe? Teve umas fotos para ilustrar esses textos, assim. E aí comecei a ligar as duas coisas, jornalismo, foto, moda. Fui para São Paulo, fiz algumas coberturas lá pelo site A Hit Flash, que é um site de cobertura de festas, festivais, assim, que tinha esse viés mais jornalístico também um pouco. E aí lá eu fui conhecendo gente, cara. Lá em São Paulo é como o Trevo falou, assim, é um lugar onde você vai conhecendo pessoas para se dar bem financeiramente, assim. Não só financeiramente, porque fiz muito amigos pra vida, assim, lá. Não dá pra falar só desse lado, assim, racional. Mas eu acho que é o lugar pra isso, assim, né? E comecei a pensar em como eu poderia transformar o meu trabalho numa coisa mais prazerosa, assim, né? A noite cansa muito, desgasta muito, você fica muito preso no imaginário ali, enfim. E eu queria sair um pouco disso. E, cara, em São Paulo você vai publicando as paradas, alguém vai olhando, vai vendo, alguém te chama pra um trabalho pequeno que não dá nada de dinheiro, mas dá uma certa visibilidade, você faz. Você se erra muito também, sabe? Você faz uma parada que não dá certo e já entende que não é por ali. É um lugar pra você ir testando, experimentando. E aos poucos eu entendi que tem muito erro na jornada também, sabe? Você tem que ir entendendo o seu caminho. Aí lá eu comecei a ter uns contatos legais e foi indo, cara. Foi evoluindo, assim, conhecendo as pessoas certas, eu consegui chegar onde eu tô, assim, também. As referências estéticas para o meu trabalho surgem de várias outras disciplinas que não são fotografia, assim. Fotografia também, eu olho para vários fotógrafos que eu admiro bastante, mas eu acho que é muito importante olhar para outros campos artísticos, assim, para cinema, para música, para artes plásticas, porque eu acho que aí você traz uma parada mais fresca, mais nova para o que você está fazendo, assim. Eu acho que você abstrai a ideia de um outro jeito, assim. Você não está olhando para uma imagem para criar uma imagem, você está às vezes ouvindo uma música, lendo um poema, lendo um livro, para criar a imagem. Então, o campo da abstração, assim, o campo da criação, ele é um pouco mais torto. Então, acho que isso dá chance para você criar uma coisa mais nova, assim, mais fresca, sabe? É isso. Impresso, poxa. Eu sou desapegado com as minhas paradas, cara, com roupa, assim. Se você quiser, eu te empresto. Que isso, cara. Eu não me acho assim, não, na verdade, cara. Eu olho pra tanta gente, assim, que eu admiro que eu não me coloco no lugar delas, assim, então não tenho essa sensação, não. Cara, não. Eu entendi depois, quando você vai evoluindo nessa parte de mercado de imagem, assim, eu entendi que esse é um trabalho específico, assim como montagem de vídeo, edição e tudo, demanda tempo, é uma habilidade, então eu entendi depois que tem que passar pra outra pessoa fazer, assim, e aí não sou eu que trato as imagens, não, é um parceiro lá em São Paulo, o Helder Bragatel, salve pra ele, inclusive. Cara, foi assim, eu fiz algumas desde novembro de 2019, né, acho que foram umas quatro edições no final. Foram umas 4 ou 5. Agora já me esqueci, porque alguns meses tem mais de uma, assim. Mas foram várias, assim. E o convite foi, assim, trabalhando com moda lá em São Paulo, você trabalha com alguns stylists, né? Com algumas pessoas que fazem a direção de moda dos projetos, assim. E eu trabalhei com um cara, com o Pedro Salles, que ele trabalha com várias marcas em São Paulo. E caí um dia de trabalhar com ele, assim, né? E foi super importante, assim. Ele gostou do meu trabalho, eu gostei do trabalho dele, a gente se alinhou. E aí eu trabalhei com ele anos e anos e anos, assim. Desculpa, não anos e anos. Eu trabalhei com ele uns 2 anos e meio, assim, até surgir esse convite, assim, sabe? Porque
você começa numa publicação como a Vogue, assim, você começa fazendo coisas muito pequenas, é muito gradual, assim, é muito raro você começar fazendo capa. Eu não conheço nenhuma história, assim, não vou dizer que não existe porque não conheço todas as Vogues do mundo, né, são várias ali pelo mundo, mas é muito gradual, assim, você começa fazendo um retrato de uma pessoa numa matéria, aí você faz o estilo de um sapato de uma matéria, você vai gradualmente, às vezes uma foto por página, enfim, uma página na publicação inteira. Então você tem que entender que é gradual, assim, não pode ter pressa. Então eu comecei lá em 2016 a minha primeira colaboração. Isso. Minha primeira colaboração foi em 2016. Aí eu conheci o Pedro, que ele não era diretor de moda da Vogue ainda, foi uma outra coisa, uma outra galera na época. Aí eu conheci o Pedro, fui trabalhando com o Pedro várias vezes, a gente trabalhou muito antes de surgir esse convite, entendeu? E aí ele me convidou para fazer uma capa com a Juliana Paz em outubro de 2019 para a edição de novembro, que é uma edição sempre que é dedicada ao Rio de Janeiro, essa edição de novembro. Aí ele me convidou, aí eu entendi qual era a história e tal, e a gente fez, assim, foi a primeira. Mas depois disso veio histórias muito fodas, assim, né? Depois da Juliana Paz a gente fez a Ivete Sangalo, que foi aqui em Salvador, inclusive foi a última vez que eu vim pra cá, só foi aeroporto, estúdio, aeroporto, não deu pra fazer nada na cidade, assim, mas foi isso. E depois da Ivete a gente fez a Vogue da Amazônia, cara, que são 4 capas que eu amo, assim, são as capas que eu mais gosto, assim. E depois teve as capas com as drag queens, com a Pablo, com a Bianca Della Fence, com a Glória Groove e com a Halécia. Então, foi assim, cara, foi muito gradual e, assim, pra você fazer uma parada dessa, a pessoa que tá fazendo, ela tem que acreditar muito em você, assim, tem que estar muito segura do que você vai entregar, sabe? Então demorou um pouquinho, assim. Eu acho até que foi rápido, esses 2 anos, assim, até que diria que foi rápido, assim, sabe? Mas foi isso, foi um trabalho ali de perseverança e dando o melhor, assim, pra um dia o convite acontecer, assim. Eu acho que o mais importante no que a gente faz, assim, hoje, nessa parada de tentar construir alguma coisa pra ser eterna, assim, de continuar acontecendo e perseverando e tendo uma continuidade, assim, tendo um sentido lá na frente, assim, é você se conhecer cada vez mais, assim, acho que isso é muito importante. Quando eu comecei a entender o que eu gosto de fazer de verdade, quem sou eu, assim, eu comecei a ficar mais satisfeito com as minhas paradas, assim, eu acho que isso é muito importante, entender a sua verdade, assim, entender o que te bate mesmo, assim, te bate certo, que pessoas estão com você nisso pra fazer acontecer. Eu acho que quando eu comecei a entender essas ferramentas de autoconhecimento, quando eu falo isso, até, cara, coisas assim, como meditação, que é uma coisa que eu faço diariamente, espiritualidade, né, entender o seu lugar entender o seu lugar de existência, assim, de alguma forma. Eu acho que é muito importante para você entender o seu caminho mesmo, assim, sabe? Começar a entender o que te alimenta, e quando você entende o que te alimenta de fato, as coisas são mais prazerosas e, consequentemente, mais produtivas, acho que tem mais frutos, assim. Então, acho que esse é um exercício muito importante que eu sempre penso, assim, sempre me policio para fazer, assim. E também acho que a gente vive num mundo muito imediatista, muito apressado, e que valorizam as paradas muito superficiais, assim, né? Eu fico um pouco encasquetado, assim, com isso, assim. Eu fico pensando como a gente tá indo pra um caminho onde tudo tem que ter 15 segundos, tem que ter 10 segundos, 5 segundos, tudo tem que ser muito rápido, assim. E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais histórias mais profundas, assim. E profundidade é tempo, né? Profundidade tem a ver com tempo, com conhecer, com escutar pra caralho, assim. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas da pressa, assim, do imediatismo e tal. Obviamente, balancear as duas coisas, assim, que a gente não pode sempre estar vivendo no mundo ideal, assim. Mas pensar que as coisas mais legais e as coisas que são eternas, perenes, assim, consistentes, elas demoram pra acontecer, assim, demoram pra ser construídas. Então, tentar segurar um pouco a ansiedade, assim, entender que as coisas mais legais, elas levam tempo mesmo, assim. E eu acho que tá sempre escutando mais do que falando, assim. Eu acho que isso é muito importante também, sabe? Tipo, às vezes a gente entra numa pilha de ficar querendo falar demais, querendo se expor demais e tal. Eu acho que eu aprendo muito mais escutando do que falando, observando do que fazendo, assim. Então, acho que isso é uma lição que pra mim faz sentido, assim. E, sei lá, se eu puder recomendar alguém, assim, faria isso também.